Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que Fala, Paulo Andrade aqui. Obrigado por você clicar nesse vídeo, espero que esse vídeo te abençoe, te ajude a você a querer continuar caminhando com Cristo. Hoje eu queria falar um pouquinho com você hoje sobre aquilo que está acontecendo entre Israel e o Hamas. Eu não sei se você viu isso sobre esses dias, se você já parou para pensar nisso, se você já parou para orar por isso. Hoje eu queria te encorajar e trazer algumas perspectivas para que você ore por isso, ore em favor do povo de Israel. Eu parei para pensar várias vezes com todas essas cenas, com todas essas notícias, ver as coisas que estão acontecendo com as mulheres, com as crianças. Eu fiquei pensando assim, eu falei, puxa, como que nós, os seres humanos, como que nós conseguimos fazer esse tipo de coisa? E lendo o livro de Efésios, eu encontrei esse versículo e eu comecei a entender um pouco melhor sobre isso. Olha o que vai falar em Efésios 2, do 1 ao 3, vai falar assim, ó: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que recusam obedecer, e todos nós vivíamos desse modo. Então o que eu quero te dizer com isso é que essas pessoas, elas são capazes de fazer essas coisas exatamente por causa do Espírito que atinge, do Espírito que opera no coração delas, o Espírito do mal, o Espírito maligno. Somente uma pessoa dirigida pelo mal, pelo inimigo, é capaz de fazer esse tipo de coisa. E nós precisamos orar e estar em favor do povo de Israel e de qualquer outro povo que esteja sendo atacado ou que possa estar sendo atacado em guerra e sofrendo as atrocidades que eles estão sofrendo. Eu vejo muitas pessoas falando, poxa, eu não sou a favor disso, eu não sou a favor daquilo, eu não penso mais que os judeus são assim, eu não penso mais aquilo, mas eu acho que além disso, a gente cabe uma outra perspectiva para a gente ver, para a gente analisar hoje. Eu vou trazer para você um pouquinho dessa outra perspectiva também. Se você entende que Israel é algo que faz parte do plano de Deus, é um povo que faz parte do plano de Deus, eu vou te trazer alguns direcionamentos para a sua vida, para que você possa orar por eles. Mas se você pensa, não, o judeu já passou, agora nós estamos na nova aliança, não tem mais nada a ver, eu também vou trazer um outro direcionamento, um outro motivo para que eu e você possamos orar por essa situação, por essas pessoas e famílias. Talvez é muito fácil para nós aqui que não experimentamos e não estamos sofrendo todo esse tipo de coisa, mas imagina se fosse com a gente, como seria bom Deus interferindo em nosso favor, Deus nos protegendo, pessoas orando e nos ajudando. Então nós precisamos sim nos mobilizarmos por isso, por oração em favor desses que estão sendo mortos, destruídos, famílias que têm perdido tudo. Nós precisamos nos mobilizar. Então o primeiro texto que eu queria ler para você está em Isaías 41, no versículo 11, vai dizer o seguinte: eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, e tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor é o Santo de Israel. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, a primeira coisa que nós precisamos orar, é que o Senhor intervenha em favor do povo de Israel. O povo de Israel foi atacado, o povo de Israel está sofrendo coisas, nós não podemos nem expressar aqui em palavras, o dano psicológico, físico, naquelas famílias, naquelas casas, naquelas crianças, naquelas mulheres, as pessoas ali daquele país, o mundo inteiro às vezes se voltando contra eles. Então nós precisamos orar para que os inimigos de Israel sejam destruídos pela mão poderosa do Senhor, é que o Senhor, o Redentor de Israel, seja Ele que esteja em favor de Israel. Então esse seria o primeiro motivo, o motivo que eu queria te dar, é para que Deus seja o Deus de Israel. A segunda coisa que eu queria falar para você é o seguinte: se você pensa, não, mas não tem nada a ver de judeu, agora nós estamos na nova aliança, Israel com os problemas deles, e as coisas não são assim. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 14 e 15, fala assim, ó: porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele, Cristo, acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Então nós e o povo judeu, se você olhar para o Novo Testamento, nós somos uma nova humanidade.
Então olha por isso, tenha compaixão por isso, para que nós somos um em Cristo, para que Cristo seja a paz de Jerusalém, para que Cristo venha revelar ao povo de Israel, ele venha se revelar ao povo de Israel para a salvação deles. Porque Paulo falou ali, ó, que foi quebrada essa barreira de inimizade, quebrou, mudou todas as coisas, e agora nós somos uma nova humanidade. Não é que agora é o povo de Israel escolhido por Deus e todo o resto da humanidade é destinado a uma destruição, afastado de Deus. Não, agora em Cristo nós somos reconciliados, somos um só povo, somos um só corpo. Então nós precisamos nos compadecer de Israel e nos compadecer dos civis, das pessoas que estão sendo mortas, que estão sendo abusadas, que estão sendo destruídas, das famílias. Nós precisamos, como seres humanos, orar e ter compaixão e clamar pela paz de Cristo. Jesus Cristo é a nossa paz. Que Cristo venha trazer paz sobre aquele lugar. Então que você possa orar para que a paz de Deus venha sobre Israel e para que Jesus Cristo transforme e alcance tudo aquilo que for dentro da vontade dele. Então eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco de esclarecimento para você, entender que sim, Israel é um povo importante, é um povo que tem direcionamento ligado com Deus. Deus escolheu Israel, a Bíblia foi escrita por judeus, Jesus Cristo, ele morreu e nasceu como um judeu, então assim, eles são um povo importante, nós precisamos orar por eles, e mesmo assim na perspectiva do Novo Testamento, nós somos uma nova humanidade, nós precisamos nos compadecer dos seres humanos, nós precisamos orar para que a mão de Deus venha sobre eles, para que Deus venha defendê-los e protegê-los. O mínimo que nós podemos fazer nessa situação é orar e pedir para que o Senhor traga paz, conforto, para que o Senhor seja a defesa, seja o Deus deles, e para que no meio de tudo Jesus Cristo seja revelado e pregado para trazer salvação a todos. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Você já sabe, toda terça-feira às 9 horas nós temos vídeo novo no canal. Se inscreve aí, deixa um like se você gostou, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.